Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da aula de reposição do sábado, com a finalidade de fornecer um material para vocês estudarem e complementarem os tópicos de teoria de conjuntos que nós vimos em aula. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de aplicação. São problemas que resumem uma etapa, uma forma onde esses elementos podem aparecer para vocês, tá? Então é uma ideia de aplicação em alguns problemas. Aparece muito esse tipo de exercício em concursos, processos seletivos, ENAD, caso vocês vão fazer, né? E dão uma boa base de como separar as informações, inclusive em casos de pesquisa e para posterior aplicação nos códigos que vocês vão desenvolver. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo. Veja que aqui eu tenho um grupo de 30 pessoas conversando sobre preferência de estilo musical. E aí eu tenho 20 delas dizem gostar de rock, 8 gostam de MPB. 5 delas gostam tanto de rock quanto MPB, e a pergunta é quantas não gostam de nenhum desses estilos. Se a gente observar aqui, ó, 20 delas gostam de MPB e 8 gostam, 20 gostam de rock e 8 gostam de MPB. Você vai pensar, poxa, já dá 28. Ah, mas tem essas 5 aqui que não gostam de nenhum. Poxa, mas aí 20 com 8 com 5 dá 33. Como que dá 33 se eu tinha 30 pessoas conversando? Então, a ideia é a gente saber corretamente distribuir as informações, ok? Vamos ver como isso acontece, ó. Coloquei o enunciado aqui em cima para a gente poder acompanhar. E eu vou desenhar aqui o conjunto da onde as pessoas estão conversando. Eu tenho, por enquanto, 2 estilos musicais, rock e MPB. Então, eu vou fazer um círculo para cada conjunto. Então, o círculo representando o rock em azul e em rosa aqui o MPB. Fechou? E aí a gente começa, pessoal, com a estratégia de preenchimento dos elementos. A gente sempre começa da região central. Então, o primeiro lugar que eu vou preencher é esse meio. O que é esse meio? É o pessoal que está dentro tanto de rock quanto de MPB, ou seja, é o pessoal que gosta dos dois estilos musicais. Eu tenho que são 5 pessoas. Então, nessa região, 5 pessoas, ok? Agora eu vou preencher essa outra região, que é o pessoal que gosta de rock, ok? Então você vem aqui e ele diz, ó, 20 pessoas gostam de rock. Observa que não está descrito que elas somente gostam de rock. 20 gostar de rock quer dizer que elas gostam do estilo musical, mas podem gostar de outros também. Então, dentro desse círculo azul, tem que ter 20 elementos. Mas, ó, o 5 já está aqui. Então, eu preciso colocar 15 aqui para que no total, dentro do círculo azul, tenha 20, certo? O MPB, a mesma coisa. Observa que você tinha 8 pessoas gostam de MPB. Então, dentro do círculo de MPB tinha que ter 8, mas eu já tinha 5, me faltam apenas 3, ok? E aí, quando a gente soma esses elementos, ó, 15 com 5 dá 20, 23. Se eu tinha 30 pessoas conversando e eu já preenchi as regiões aqui dentro, quer dizer que me sobraram 7 pessoas do lado de fora. E aí a pergunta é, quantas pessoas não gostam? Então, não gosta nem de rock e nem de MPB, ou seja, está no complementar dos conjuntos, do lado de fora. Então, é o número 7. Eu tenho 7 pessoas que não gostam de nenhum dos estilos musicais, ok? Esse foi fácil, porque a gente tinha 2 conjuntos, né? Para a gente sempre do centro para as extremidades, e vamos descontando os elementos que já aparecem. Vou colocar um segundo exemplo aqui, ó. Nós vamos trabalhar 3 estilos, 3 preferências de fruta: laranja, maçã ou pera. E aqui nós temos uma série de informações e 3 perguntas, tá? Vou colocar no próximo slide porque o exercício está repetido ali. Veja só, foi feita uma entrevista com 400 pessoas a respeito da preferência pelas frutas laranja, maçã e pera. Faltou acento aqui.
Os dados obtidos revelaram que 175 gostam de laranja, maçã, nananã, e aí 55 gostam de duas e 20 gostam das 3 frutas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar aqui o diagrama de Venn. Tenho 3 frutas agora, eu preciso fazer 3 círculos, ok? E aí, de novo, pessoal, a gente sempre vai começar preenchendo pela região mais central. Então, observa que a região mais central é aqui, né? Que é a região onde tem o valor, né? A quantidade comum das 3 frutas, tá? Então, aqui está escrito, ó, 20 pessoas gostam das 3 frutas. Então, essa região eu coloco o número 20, certo? Agora, a gente vai para as regiões mais intermediárias. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha esse contorninho aqui, ó. Percebe que essa região, ela é região entre laranja e pera, né? Esse círculo aqui meio ovalado, né? Então, eu vou ver quantas pessoas gostam de laranja e pera. Eu tenho aqui, ó, 55 pessoas gostam de laranja e pera. Então, dentro desse círculo, tenho que ter 55 pessoas, mas já tenho 20 aqui, por isso só faltam 30 pessoas, ok? Então, 25, 20 e 35, ok? A gente vai fazer o mesmo processo para todas as outras. Olha, vamos olhar aqui, ó. Nessa região, entre maçã e pera. Então, maçã e pera eu tenho 30, mas se eu já tinha 20 aqui, nessa região, então só me cabem 10. E por fim, essa região de laranja com maçã. Laranja com maçã são 40 pessoas, então nessa região tem que ter 40. Se eu já tenho 20 aqui, me faltam apenas 20. Então, a gente começou para a região central, depois pelas regiões intermediárias e agora eu vou para a região final. Tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos ver esse pessoal de pera. Então, quantas pessoas gostam de pera? Eu tenho 120. Então, dentro do círculo lilás, tem que ter 120 elementos, mas eu já tenho 10, com 20, 30, com 35, eu tenho 65 elementos já. Para os 120 que faltam, apenas 55. Então, percebe que você vai tirando os elementos que já foram preenchidos, tá? Vamos ver agora aqui, vamos ver a maçã. Então, dentro desse círculo rosa, tenho que ter 160 pessoas gostam de maçã. Mas veja que dentro do círculo rosa, já tem 20, com 20 e 10, já tenho 50 pessoas aqui. Para completar os 160, faltam apenas 110. E por fim, o círculo azul, que é da laranja. Laranja tem 175 pessoas, mas aqui eu já tenho 75, me faltam apenas 100. Bom, mas agora vamos finalizar. É só isso? Não, eu tenho que ver se tem algum elemento do lado de fora. Se você fizer a soma desses números, ó, 100 com 110 com 55, somar todos os elementos que estão aqui dentro, vai dar menos de 110, ok? Vai ficar faltando alguns elementos. E aí, você sabe que eu tenho 400 elementos. Bom, então essa diferença, né, do total de dados que eu tenho aqui distribuídos para o 400 é exatamente o número de elementos que não gosta de nenhuma das 3 frutas, que é 50, tá? Então, nós vamos somar esses elementos aqui dentro e ver quanto que falta para o total de dados. Esse pessoal está do lado de fora. Então, agora eu finalizei a diagramação. Vamos colocar as perguntas aqui, ó. Então, as perguntas, a gente vai olhar o questionamento, vamos interpretar e ver qual região que eu estou utilizando. Então, quantas pessoas gostam somente de maçã? Então, a região exclusiva de maçã é aqui, ó. Certo? É o pessoal que só gosta de maçã.
não está dentro de outro conjunto. Então, 110. Quantas pessoas gostam somente de 2 ou mais frutas? Então, 2 ou mais frutas, ó, essa galera que gosta de 2 frutas, né, de laranja e de maçã, esse também e esse também, ó. E esse gosta de mais de 2 frutas, são 3. Se você somar essas 3 regiões, mais esse centro, né, eu tenho 85 elementos. Então, 2 ou mais frutas é o pessoal que está aqui, ó, nesse centro. E por fim, quantas pessoas não gostam de nenhuma das 3? Quem está do lado de fora? Os 50. Ok? E então a estratégia é você distribuir as informações sempre do centro para as extremidades, subtraindo os elementos das regiões já preenchidas, e depois que você fez o diagrama, né, observar as perguntas e ver quais itens, quais regiões respondem às perguntas. E, por fim, o nosso último exemplo, né? Eu estou fazendo o estudo de 3 produtos e tenho os dados aqui, tá? E as perguntas, eu vou colocar no próximo slide. Então, temos os dados, 200 pessoas entrevistadas, e eu vou fazer o diagrama para 3 produtos, P1, P2 e P3. Sempre do centro para as extremidades. O meio é o pessoal que consome, ó, os 3 produtos. Então, eu tenho aqui 20, tá? Essa região aqui, P1 e P2, são 30 pessoas, mas já tem 20, então aqui 10. P2 e P3, essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui. P2 e P3 são 50, mas eu já tenho 20, me faltam 30. E por fim, essa outra região, P1 e P3, eu tenho 60, aqui tira 20, 40. E aí você vai preenchendo o restante dos elementos, ó. 120 gostam do P1, então aqui dentro tem que ter 120, dentro do círculo azul, mas eu já tenho 70, faltam apenas 50. E o P2, tenho que ter 75 dentro desse círculo, mas eu já tenho 60, faltam 15. E aí, ele não te dá essa informação do P3, mas o que a gente sabe? Ele sabe que 200 pessoas entrevistadas estão dentro de algum dos conjuntos, ou seja, não tem ninguém aqui do lado de fora. Isso quer dizer que dentro desse item aqui, de todas as informações, tem que ter 200 pessoas. Então, a gente soma esses elementos disponíveis, tá? Ó, 50, 90, 120, 150, 165. De 165 para 200, falta quanto? 35. Então, você conseguiu deduzir que aqui tem 35. Bom, preenchi todos os elementos e agora eu vou achar os itens, ó. Quantas pessoas consomem somente o produto 3? Aqui, ó. Somente o produto 3, 35 pessoas. Pelo menos 2, então é 2 ou mais. Então, esse consome 2, esse consome 2 e esse também. E esse consome mais que 2, consome 3. Então, esse centro, somamos todos os elementos, 100. E agora, quantas pessoas consumiam P1 e P2? Então, consome os 2 produtos juntos, mas não consome o P3. É esse cara aqui, ó. Por quê? Ele consome o P1 e P2 ao mesmo tempo, consome os 2 produtos, mas não consome o P3. Então, ela não pode estar dentro do intervalo da bolinha do P3. São os 10, ok? Aplicamos a mesma estratégia, distribuir os elementos e depois identificar no gráfico, né, no diagrama, quais são as regiões que respondem às perguntas. Então, vão ficar algumas atividades para vocês, não precisam entregar, ok? Mas vocês precisam mostrar e tirar as dúvidas na próxima aula. É o exercício 1,
também de você fazer o diagrama de Senhora e Helena e Moreninha, da leitura de 3 livros. Aqui uma análise de produtos de supermercado, A, B e C. E por fim, também um estudo de mercado utilizando uma marca de laticínios chamada de A, ok? Fica esses 3 exercícios para vocês, os slides já estão no Teams. Façam o exercício no caderno. Se houver dúvida, algum problema, a gente pode esclarecer na aula de sexta-feira, tá certo? Obrigada, pessoal, e até